Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre órbitas, que nada mais é do que uma aplicação do que a gente vem falando até agora em lei da gravitação. Então, na verdade, a gente vai pegar a lei da gravitação universal, igualar ela à força centrípeta, utilizar fórmulas de velocidade e aceleração da gravidade que a gente fez na aula passada, e nós vamos trabalhar com base nisso daí em alguns exercícios e conceitos aprofundados da aula passada. Ok? Vamos lá então. Muito do que a gente vai falar está baseado na lei da gravitação universal, né, que a gente viu na aula passada. Qualquer coisa você pode retomar e relembrar alguns pontos aí da aula passada. Alguns eu vou estar trazendo de novo e outros são completamente novidades, tá bom? Como, por exemplo, o campo gravitacional. A gente já falou na aula passada que a força-peso é igual à lei da gravitação universal, né? As duas são forças da gravidade. Se a gente cortar a massa, eu chego que a aceleração da gravidade ela é dada por esta fórmula aqui. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios utilizando dessa fórmula, então por isso que eu trouxe ela para cá. Lembrando, pessoal, que também geralmente a gente usa esse d como a distância do centro de massa. Se um objeto está na superfície da Terra, eu utilizo o raio da Terra para calcular a gravidade da Terra, ou do astro, né? Pode ser um planeta ou qualquer outro astro. Agora, se eu tiver uma certa altitude orbitando, coisa que a gente vai fazer em alguns exercícios hoje, além do raio do astro, eu preciso somar esse valor de altitude na distância que eu vou colocar entre o centro de massa da Terra e o centro de massa do objeto. Eu trouxe aqui uma tabela que coloca a gravidade na superfície dos planetas do sistema solar. Tá? Então, como a gente pode ver aí, cada um dos planetas, o que muda de um planeta para outro? A massa e o raio do planeta. Né? Pode ver que mesmo planetas muito gigantes quanto Júpiter e os outros gigantes gasosos, eles não têm muito mais gravidade do que a Terra, porque apesar de eles terem muita massa, eles também têm um raio muito grande e com isso acaba dissolvendo a gravidade por conta de estar um pouco mais espalhado. Né? Planetas mais concentrados possuem maior gravidade, planetas menos concentrados possuem menos gravidade. Por isso que um buraco negro, por exemplo, que é um pontinho pequenininho cheio de massa, ele possui uma gravidade gigantesca, pois ele vai estar com toda a massa concentrada neste único pontinho. Então ele acaba sugando tudo, inclusive a luz, na volta dele. Ok? Bom, pessoal, dentro dessa ideia de que se eu tiver algum objeto orbitando, ao invés da gravidade ser representada assim, ó, como ela é na superfície, ela vai ser representada assim, como ela está a uma certa altura. Né? Eu vou somar o raio do astro mais a altitude que eu estou da superfície. Ok? Repara também, pessoal, que eu posso falar que o GH ele é igual a GM sobre Rh ao quadrado. E a gente consegue manipular um pouquinho isso daqui de tal forma que, se eu pegar aqui a gravidade na superfície do planeta, dá para eu passar ela multiplicando, dá para passar o raio multiplicando aqui, ó, vai ficar g vezes r ao quadrado. Então, no lugar desse gm, eu posso trocar que a gravidade a uma certa altitude, ela é igual a gravidade na superfície vezes o raio ao quadrado, dividido por raio mais h ao quadrado, né? Que é exatamente o que ele fez aqui. E aí, no passo seguinte, ele colocou o quadrado em evidência. Tá? Então, uma outra forma, isso aqui você pode decorar ou não, vai do seu gosto por decorar fórmulas a mais ou não. Não é muito necessário, mas também, às vezes, pode facilitar algum exercício. Você sabe que a gravidade numa certa altitude é igual à gravidade na superfície vezes o raio do astro dividido por raio mais altitude e depois elevado ao quadrado, tá? É uma coisa mais rara, não é uma coisa muito necessária, mas é só uma informação para contribuir com vocês aí, caso queiram fazer algum tipo de exercício que envolva isso, né? Nesse caso aqui, a gente trabalhou na aula passada para falar da velocidade, né, no movimento circular uniforme, quando a força centrípeta ela é a lei da gravitação universal. Eu trouxe isso daqui para vocês na aula passada também.
eu mostrei que a força da gravitação é igual à força centrípeta, por ser a única força que aponta para o centro. Né? Os astros eles se atraem em direção ao centro de massa, o centro de massa vai estar sempre no centro de movimento. E como a gente viu, todos os planetas eles têm uma órbita praticamente circular, então eu posso utilizar movimento circular uniforme, é uma boa aproximação. Então, isolando essa velocidade, eu passo o raio multiplicando, acaba cortando o quadrado com esse raio, tira essa raiz do lado de lá, fica a raiz de Gzão emissão sobre R. Para que eu vou usar essa velocidade? Para a gente poder falar da energia nas órbitas. Vamos dar uma olhadinha? Antes de falar de energia das órbitas, aqui também vale a mesma regra, pessoal, do que a aceleração da gravidade. Né? Se eu não tiver a uma certa distância, se eu não tiver na superfície da Terra, esse Rzinho que a gente coloca lá, esse D é a distância. Né? Se eu tiver em órbita, eu tenho que pegar o raio do astro mais altitude, tá? Mesma ideia que a gente acabou de utilizar para lá, ok? Repara que ele também fala aqui, ó, uma outra forma de achar isso daqui, caso você esqueça da força centrípeta, lembra que força é massa vezes aceleração, né? De maneira geral, segundo a lei de Newton, ela define dessa forma. Se eu vou cortar a massa dos dois lados, na força centrípeta e na gravitação universal, eu posso definir a partir da aceleração centrípeta igual à aceleração gravitacional. Então, utilizando a fórmula da gravidade aqui e da aceleração, igualando as duas, a gente também chega na fórmula da velocidade, como no exercício anterior, tá? Mas eu só coloquei esse slide para a gente lembrar que se eu estou a uma certa altitude, eu também tenho que somar essa altitude ao raio, assim como na gravidade, tá bom? Agora sim, falando de energia, na energia cinética, né, a gente já sabe que a energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2. Se eu trocar pela fórmula da velocidade em órbita, eu vou ter que a velocidade ela é raiz de Gzão emissão sobre a distância. Elevando os dois lados ao quadrado, eu vou ter que V ao quadrado é igual a Gzão emissão sobre R. Então, eu posso calcular a energia cinética por aqui e trocar a velocidade se eu tiver, ou se eu não tiver, eu posso calcular a energia cinética de um astro através de Gzão emissão emizinho sobre 2 vezes o raio. O que significa? O raio não, a distância, né? O raio do movimento circular uniforme. Então, o que significa isso? Que a velocidade de um planeta em movimento circular uniforme, ele só depende, pessoal, da distância que eu estou desse objeto que está no qual eu estou orbitando, né? Então, se eu estou a uma distância r desse planeta, a minha energia cinética só depende desse R. Por que assim só depende? Porque o G é uma constante. A massa do planeta que eu estou orbitando é constante. A minha massa é constante. O único fator que varia é a distância. Quanto mais próximo eu estiver, mais rápido eu vou estar. Quanto mais distante eu estiver, menos rápido eu vou estar. Menos energia cinética eu vou estar. Repara, pessoal, outra coisa importante. Eu vou limpar o slide aqui para poder falar da energia potencial gravitacional. É importante, pessoal, a gente distinguir a energia potencial gravitacional no solo terrestre, onde a gente tem um campo gravitacional praticamente uniforme, da energia potencial em órbita. Lembra quando um objeto está caindo e ele parte do repouso? Inicialmente a velocidade dele é nula, é zero. Então ele só tem energia potencial gravitacional. Conforme ele começa a cair, parte da energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. E quando ele cai por completo, né, ele chega próximo ao solo, altura igual a zero, toda a energia potencial gravitacional já foi transformada em energia cinética. Então, a gente usa a energia potencial gravitacional para poder calcular o quanto de velocidade esse corpo ganha durante uma queda. Aqui, a energia potencial orbital vai ser uma ideia parecida. Imagina uma órbita mais elíptica, né? Fica um pouco mais fácil de entender esse conceito. Um astro que está sendo orbitado e um astro que está orbitando. A gente já viu pelas leis de Kepler que quando eu estou no afélio, afastado, a minha energia cinética vai ser a menor possível. Por quê? Porque eu vou ter menor velocidade possível. E quando eu estou no periélio, próximo, a minha energia cinética vai ser a maior possível. E o que faz essa alteração da energia cinética é justamente a energia potencial gravitacional. Então eu sei que nessa parte, energia potencial gravitacional,
tem que ser a menor possível, ou seja, a energia potencial foi transformada em cinética, e antes a energia potencial gravitacional era a maior possível. De tal forma que, entre aspas, eu consigo cair daqui para lá, aumentando minha velocidade, fazendo uma analogia à queda aqui da bolinha. Então, a energia potencial se transforma em cinética, e na volta a cinética se transforma em potencial gravitacional. Para que isso aconteça, pessoal, a gente fala que se esse objeto que está orbitando o outro estivesse o mais longe possível, o mais afastado, a ponto dele não sofrer nenhuma interferência gravitacional desse astro, só que como que esse astro ele age? A força dele é Gzão, Mzão, Mzinho, sobre a distância ao quadrado. Para que essa força dê zero, ou eu precisaria destruir alguma das massas, que não vem ao caso, ou eu precisaria de uma distância tão grande, tão grande, tão grande, que faça essa conta dar aproximadamente zero. Eu preciso que essa distância seja infinita. Então, pessoal, quando essa distância ela é infinita, quando essa distância é muito grande, a força gravitacional desse astro que está sendo orbitado para de funcionar, para de existir. Né? Porque quando eu divido por infinito dá zero? Repara, se eu dividir 1 por 1, dá 1. Se eu dividir 1 por 10, dá 0,1. Se eu dividir 1 por 100, dá 0,01. Se eu dividir por 1000, vão ter 3 zeros. Por 10 mil, por 1 milhão, está vendo que esse número ele vai ficando cada vez mais próximo do zero. Então, você imagina que se eu dividir por infinito, por um número infinitamente grande, esse número aqui já é aproximadamente zero. Imagina a hora que eu dividir de fato por infinito, né? Por um conceito de um número muito grande, a força vai ser zero. Então, no infinito, eu não sinto a atração gravitacional desse astro que eu estou orbitando. Então, pessoal, por que eu estou contando isso? Porque a energia potencial gravitacional nas órbitas ela é dada por esta fórmula aqui, menos Gzão, Mzão, Mzinho, sobre R. Onde, no infinito, a energia potencial é zero, porque ela é o nosso referencial. Né? Então, aqui é o zero. Assim como o chão é nosso referencial e a energia potencial é zero aqui, lá no infinito, muito, muito longe desse astro, a energia potencial é zero. Só que para isso eu tenho um problema, porque se ela é zero aqui, ela vai aumentar ou diminuir em direção ao planeta? Eu preciso que essa energia potencial seja maior que essa. Então, ela tem que diminuir. Então, para diminuir, pessoal, eu preciso usar os números negativos, né? De tal forma que o zero vai estar no infinito e de tal forma que próximo ao astro que está sendo orbitado seja menor do que longe desse astro orbitado, né? Para que a energia potencial gravitacional nesse ponto seja maior do que nesse ponto aqui e eu consiga transformar a energia potencial em energia cinética. Eu estou tentando explicar de uma maneira simplista, pessoal, o que a gente faz para deduzir essa fórmula e explicar esse sinal de negativo através de cálculo. Quem está na disciplina eletiva e está vendo cálculo diferencial integral, como essa força ela vai mudando aqui ao longo do tempo, eu não consigo calcular ela sem ser por cálculo. Vocês vão procurem na internet demonstração da energia potencial gravitacional para órbitas. Vai partir do trabalho, tá? O trabalho ele sempre é igual à energia potencial gravitacional, e aí vai fazer sentido um pouquinho melhor para vocês de onde vem essa fórmula e esse sinal de menos. Se você não entendeu, se você não está fazendo a disciplina, não tem problema, decora essa formulinha, tá? Que a energia potencial gravitacional para órbitas é menos Mzão, Mzinho sobre R. Não tem quadrado, tá? Não é que eu esqueci, não tem quadrado mesmo, ok? É importante também, pessoal, de entender que essa parte que eu tinha destacado aqui, a energia cinética ela é menor possível longe, maior possível perto, e a energia potencial é o contrário. Ela é maior possível longe e menor possível perto. Se você entendeu a fórmula, se você entendeu esse conceito, o resto é opcional. Tá bom? Beleza? Vamos ver agora uma aplicação disso daí. Usando um pouquinho esse conceito, pessoal, a gente vai falar sobre velocidade de escape. O que é velocidade de escape? Você pode escapar de um planeta, de uma órbita, você pode escapar
de algum corpo que está te prendendo gravitacionalmente. Para você escapar, você precisa de duas coisas: chegar no infinito, e lembrando que a energia potencial gravitacional no infinito é zero. O que é infinito, pessoal? É longe o suficiente para a força gravitacional daquele planeta não te alcançar. Então, a força gravitacional será igual a zero. Para que isso aconteça, a energia potencial vai ser igual a zero. Tá bom? Você vai estar infinitamente longe daquele astro a ponto da energia potencial ser zero. E como a gente vai calcular a velocidade mínima de escape, a gente vai considerar que quando você chegou nesse ponto, a sua energia cinética também é zero. Pode ser maior do que zero? Pode. Não tem problema a energia cinética ser maior do que zero. Só que você vai achar uma velocidade muito maior do que a mínima necessária para você escapar. Né? Então, você quer que ele só escape, não quer que ele escape, fuja, vá para longe. Você quer o mínimo para ele escapar, para ele não estar mais em órbita. Para ele não estar mais em órbita, ele foi desacelerado até que ele parou fora da órbita. Ou seja, no final das contas, a minha energia mecânica vai ser nula. A minha energia mecânica vai ser zero. E repara, pessoal, se minha energia mecânica vai ser zero, a minha energia potencial gravitacional mais minha energia cinética vai ser nula. Para que isso aconteça, menos Gzão, Mzinho sobre o raio ou da órbita ou do planeta que você está, mais mv ao quadrado dividido por 2 tem que ser igual a zero. Repara, pessoal, que eu consigo colocar esse m em evidência e passar ele dividindo zero. Né? Se eu passar ele dividindo zero, vai dar zero. Então, posso simplesmente cortar ele daqui. Eu vou passar o menos m, o gm sobre r para lá como mais, ficando v quadrado sobre 2 igual a gm sobre r. Vou passar o 2 multiplicando e vou tirar a raiz. 2gm sobre r tira a raiz. Ok? Essa, pessoal, é a velocidade mínima para que você tenha energia mecânica igual a zero. Ok? Então, se você quer descobrir como escapar da superfície de um planeta, para você colocar um foguete, um satélite para fora do planeta, você coloca aqui o raio do planeta. Se você quer descobrir como escapar de uma órbita, você coloca aqui o raio da órbita. Ok? E aqui vai a massa do planeta ou do satélite ou qualquer astro que você queira escapar. Olha lá, a velocidade de escape da Terra, calculando os valores, dá de 11,2 km por segundo. Para você colocar um foguete fora da Terra, fora do campo gravitacional da Terra, você vai precisar de uma velocidade de 11,2 km por segundo. Ok? Os foguetes, o foguete mais rápido que o ser humano já construiu chegou a 70 km por segundo. Né? Então, é mais do que a velocidade de escape. Afinal, a gente não quer que um foguete escape e fique parado. A gente quer levar ele para algum lugar, quer colocar ele ou em uma outra órbita, ou quer transportar além desse ponto. Então, a velocidade de escape é aquela que eu escapo e fico parado depois da órbita. Tudo bem? Esses aqui vão ter alguns exercícios que a gente vai usar a velocidade de escape. Dá para calcular a velocidade de escape até de buraco negro, se você quiser. Que, obviamente, vai ser uma velocidade muito maior, e às vezes essa velocidade é maior do que da luz, dependendo da distância que você está. Por isso que é impossível não ter nenhum objeto mais rápido que a luz, e você acaba sendo absorvido ou preso, ou ficando numa órbita eterna no buraco negro e não tem como sair dela. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos falar sobre microgravidade ou imponderabilidade. Tá? O que é isso? Muita gente olha para a estação espacial, vê os astronautas flutuando e falam assim: nossa, na estação espacial não tem gravidade, quando na verdade tem. Se não tivesse gravidade, a estação espacial não estaria em órbita em torno da Terra, não é mesmo? Então, o que acontece, pessoal? Se eu olhar para um astronauta, as forças que agem sobre ele é a força da gravidade, puxando ele para baixo, e se você tiver uma força, no caso do contato com o solo, a força normal, né? A força normal. É mais ou menos o que está aqui, só que aqui ele colocou em função do peso. Esse peso teria que ser com gravidade de uma certa altitude, então não vou seguir isso daqui. Vamos por ali. Então, ó, pessoal, essa nave está com velocidade para frente, né? 90 graus com essas duas forças. Então, essas forças são centrípetas. Eu posso falar como essas são as duas únicas forças que atuam sobre o astronauta. Essas forças, né, a força da gravidade menos a normal, é igual a resultante centrípeta, igual a massa vezes a aceleração centrípeta.
a força da gravitação universal é Gzão, Mzão, Mzinho, sobre d ao quadrado, sabendo que d ao quadrado é a distância do centro da Terra até a nave, né? Repara outra coisa, pessoal. Isso daqui, ó, é o G numa certa altitude, né? O G numa certa altitude. Se, de repente, a gente faz com que essa nave ela tenha uma velocidade, né? Lembrando que aceleração centrípeta, como que eu calculo a aceleração centrípeta? V ao quadrado dividido pelo raio. Esse raio é exatamente essa distância também, né? É o raio da órbita. Se eu tiver uma velocidade exata que faça com que esta aceleração centrípeta seja igual à gravidade numa certa altura, olha o que a gente vai ter. Gravidade numa altura vezes m menos a normal é igual a massa vezes gravidade numa certa altura. Ou seja, isso aqui é igual a isso. Então, cancela e dá zero. E, portanto, a força normal fica zero. O que significa a força normal ser zero? Que o chão não faz força sobre ele. Ele está completamente solto sob esse solo. Então, pessoal, se você está numa velocidade específica que faz com que a aceleração centrípeta seja igual à aceleração da gravidade naquela altitude, você consegue cancelar os efeitos da gravidade te puxando para baixo. Tá, vamos entender por que isso acontece. A gente já provou matematicamente que isso dá, mas vamos entender o porquê que isso aqui acontece. O motivo disso é o que a gente conhece popularmente, né, e não é um termo físico muito usado, como força centrífuga. Força centrífuga. Quando a gente está fazendo uma curva num carro, a gente se sente jogado em direção à porta, contrária à curva. Então, imagina que eu estou fazendo curva para cá, eu me sinto jogado em direção a essa curva. Na verdade, quem trocou a direção foi o carro. Eu, por inércia, tendo a continuar em linha reta. É por isso que eu venho aqui, ó, em direção à porta. Né? Por inércia, eu tendo a continuar em linha reta. Quando você coloca roupas na máquina de lavar, tem lá o cilindro no meio, as roupas inicialmente estão todas espalhadas, mas quando você termina de lavar as roupas, você olha para essas roupas no cilindro lá dentro e elas estão todas nos cantos. Todas elas aqui, ó, espalhadas para os cantos. Né? É a tal da força centrífuga. Não é uma força, tá? Por isso que a gente fala que não é um termo físico. A gente chama ela de força fictícia, que na verdade é a atuação da inércia quando você olha para um referencial não inercial, como é o caso do carro, como é o caso da máquina de lavar. Repara na máquina de lavar, é o seguinte, vamos olhar de cima agora, tá? Olhando de cima, tem um círculo no meio, e aí tinha uma peça de roupa aqui em volta do tambor. Essa peça de roupa tem velocidade para cá, né, quando começa a girar, então ela vai encontrar essa parede. Então, quando eu olho da posição que essa roupa estava, parece que tem uma força puxando ela para cá, quando na verdade a velocidade dela era lateral e faz com que ela seja jogada para lá. Mesma coisa com o astronauta, né? O astronauta ele tem uma velocidade junto com a nave para cá. Então, a ideia é que esse astronauta, ele por inércia, continuasse em linha reta para cá. Como a nave mudou de direção porque ela foi puxada pela força da gravidade, né? A nave está para cá, o chão agora está aqui. Resultado, como tem uma força que puxa ele para cá, mas tem essa força imaginária, força centrífuga, que desloca ele para trás, se eu igualo essas duas, ele está completamente livre para se mover. Né? Na verdade, o referencial dele que está se movendo, a nave que está se movendo, e nesse caso, como a nave se move na mesma aceleração centrípeta que a gravidade que puxa ele para baixo, ele experimenta a sensação da ausência de peso. Tá? Ele experimenta a sensação da microgravidade, da ausência de gravidade. Ele ainda está sob um campo gravitacional, mas por ele estar em movimento, ele tem a sensação que dentro daquela nave ele pode se locomover em todas as direções, para cima, para baixo, para os lados. Repara, pessoal, que até na superfície da Terra, se a Terra tivesse uma certa velocidade, nós experimentaríamos isso. Nós seríamos jogados para o lado e de tal forma que, por exemplo, vamos imaginar que a Terra está girando nesse sentido. Se a gente
a gente teria uma velocidade lateral para cá, e aí quando a gente estivesse aqui, a nossa inércia queria que nós estivéssemos aqui em cima. Então nós experimentaríamos uma força puxando para baixo, o peso puxando para cá, e a gente poderia se mover em todas as direções se a Terra girasse mais rápido. Um dos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai calcular o quão mais rápido seria isso. Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, microgravidade não é ausência de gravidade. Ela, na verdade, existe essa velocidade, mas a sensação da ausência, existe essa gravidade, mas a sensação de ausência da gravidade se dá pelo fato da inércia somada com a força centrípeta ter a mesma aceleração da aceleração gravitacional. Ok? A gente para por aqui a parte teórica e continua com exercícios, beleza?